Olá pessoal, vim aqui trazer um vídeo para vocês aqui, ó. Hoje aqui eu tô num garimpo aqui da minha cidade, um antigo garimpo, onde o pessoal fazia extração de minério aqui. E como eu havia prometido, eu vim trazer aqui para vocês algumas informações que o pessoal muitas vezes tem dúvida, né? Só que o principal fato eu vou tentar explicar de forma bem legível para vocês entenderem. Vou tentar mostrar para vocês o que é um pouco desde o seu nascimento até quando a gente encontra um diamante, entendeu? Mas essa paisagem aqui é linda demais. Tô bem em cima do morro aqui. Mas vamos lá, pessoal. Só que para começar, pessoal, eu só peço um like de vocês, se inscrevam no canal, sempre para ajudar, que eu vou sempre trazer coisas bacanas, entendeu, para vocês aí. E lembrando, pessoal, eu vou fazer aquele sorteio que tá pendente. Eu não tô conseguindo baixar aquele aplicativo do sorteio, mas nem que eu escreva nome por nome, mas eu vou realizar aquele sorteio. Mas é porque eu não tô conseguindo abaixar, e para ficar melhor ainda, o meu computador deu pau. Então eu só quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu tô agilizando isso aí. Só que assim, eu vou realizar alguns outros sorteios, entendeu? De pedras realmente muito boa. Só que assim, igual eu explico pra vocês, se caso começar a demorar muito, nem que eu escreva nome por nome, mas eu ainda vou realizar o sorteio. E aí vou realizar mais sorteios ainda, só que eu preciso da ajuda de vocês. Mas bora pro vídeo. Pessoal, é assim, os diamantes têm aproximadamente 4 bilhões de anos em média. E as três principais camadas no nosso planeta Terra é chamada crosta, manto e bem aqui, ó, o núcleo. E assim, aproximadamente 200 quilômetros da costa até o manto existe uma camada onde existe a presença de carbono. Só que assim, são aproximadamente no planeta Terra 100 quadrilhões de toneladas do carbono. A forma mais comum do carbono, vocês até vão se espantar, é o grafite. Mas aí você fala, mas como que é o grafite? Por causa que ele é daquela forma frágil. No lápis de escrever, ele é daquela forma frágil porque os átomos e moléculas e partículas dele, na estrutura de treliça, ele é de formas diferentes, entendeu? E o diamante em si tem uma estrutura molecular. As partículas dele estão de forma totalmente bem coordenada, por isso que é a dureza. E é claro que o processo de cristalização, no caso superaquecimento dele até a sua cristalização, ele tem essa aparência vítrea. Só que é como eu explico, pessoal, existem 207 espécies de diamante. Existe o diamante vermelho, o azul, que é aquele Hope, que está lá no Museu Internacional lá na América, e entre alguns outros, entendeu? Então ao todo dão 207. O que faz o diamante ser de outras espécies? Às vezes ele tem na composição química dele boro e nitrogênio. Então, dependendo da temperatura, dependendo da pressão, ele pode mudar de tonalidade. Então, isso define as espécies. Mas, de qualquer forma, tudo é carbono. Mas a diferença é de cores, se define pela espécie. Então, isso varia muito. Só que assim, pessoal, até o ser humano são 18% de carbono. Então, é interessante isso aí, porque o carbono ele é uma das formas mais encontradas no planeta Terra. Às vezes a gente pensa que não, mas é. Mas voltando para o diamante, é assim, pessoal, a 200 quilômetros da crosta até o manto existe uma camada muito extensa de carbono. Aí o que acontece? A lava e a atividade vulcânica embaixo no manto fica em constante ação. Quando ela pega uma camada de carbono, o que acontece? Acontece a função de derretimento nesse tipo de carbono, de mineral. Aí depois dele derretido e pressionado, gente, é uma
um mega peso esmagando o diamante e a pressão subindo da própria lava, do magma, dessa temperatura altíssima, pressionando. E é uma temperatura, pessoal, de 1.300 a 1.900 graus Celsius. Então é uma temperatura altíssima. E o peso do solo em si, do manto inteiro, dá um peso de aproximadamente de 50 a 70 quilobares. Ou seja, é como se fosse mais ou menos uns 30 ou 40 mil adultos pisando no seu pé. Ou seja, uma pressão absurda. E aí o que acontece? Quando o diamante ele chega a vir, porque ele é fabricado a milhares de quilômetros abaixo do solo. Só que aí o que acontece? Acontece atividade vulcânica. Gases desse manto, junto com o núcleo, sofrem pressões e o diamante é carregado através da mais forma comum, que é a massa vulcânica, chamada kimberlito. O kimberlito, ele simplesmente é o veio de transporte do diamante. Por quê? Porque ele vem carregando os diamantes que são formados aqui no manto, entendeu? Então ele é o veio de transporte do diamante. Só que aonde é encontrado jazidas de kimberlito, existe o que? Uns veios grandes, parecendo umas cornetas, uns funil, que isso é chamado caldeirão. E quando ele vem transportando os diamantes, ele explode acima da crosta. Ou seja, quando ele explode, isso significa vulcanismo, atividade vulcânica. E espalha vários tipos de kimberlito. Mas a primeira hora que ele sai da crosta é quando ele explode, ele estoura. E aí o que acontece? Quando ele estoura, um único diamante pode ser jogado a 100 km de distância. Desde da onde ele saiu até onde ele vai parar, 100 km de distância, um único diamante, ou seja, é uma mega explosão. E você está enganado se você pensar que para isso acontecer precisa ser só sucessivamente em um vulcão. Não, gente, no plano ele pode ter esse processo, só que é mais uma vez explicando, isso é milhões e milhões de anos. Aí você me pergunta, pô, Juliano, mas como que a gente não consegue enxergar? Planeta Terra tem quadrilhões de anos, ou seja, é muito antigo. Tem um processo que muito geólogo, até pessoas que são estudiosas no assunto, sabe o que significa o processo de intemperismo. Gente, você sabia que isso aqui já foi rocha um dia? O planeta inteiro era uma única rocha um dia. Só que o processo de intemperismo é o que? Intemperismo é quando tem sol, chuva, vento, calor e frio. Degrada as rochas e acaba virando areia, acaba virando argila, acaba virando um monte de coisa. E aí o que acontece? Esse intemperismo significa o destemperamento daquilo que é sólido e acaba diluindo isso aí, virando areia, terra, várias camadas que existem no solo. Mas a diferença é, pessoal, o diamante vem sempre no kimberlito, que é o veio de transporte do diamante. É a única coisa que vocês vão ver. Só que você repara que quando ele vem, ele sempre vem com as ferragens, que são minerais a partir do ferro. E aí alguns outros tipos de minerais também na composição química das ferragens também são encontrados. Mas aí você me pergunta, mas o que o cascalho tem a ver com isso aí? Nos rios, aquele cascalho redondo e tal. Quando a rocha não sofreu o processo de intemperismo, é porque ele tem mais ou menos uns 100 a 150 milhões de anos. Ou seja, não sofreu o processo de intemperismo. Agora, se ele passou de 700 a 1 milhão, aí ele já sofreu intemperismo, se derreteu e acabou ficando numa camada do solo. Ou seja, vai encontrar cascalho, vai encontrar ferragem, um monte de coisa, só que já é totalmente deteriorada pelo tempo. Só que a diferença, pessoal, o cascalho, ele existe há milhões de anos em uma camada do solo. E aí, simplesmente, quando a atividade vulcânica, ele é trazido junto com os diamantes no kimberlito. Por isso que você vai ver kimberlito com alguns tipos de fragmento de vários tipos de cascalho, principalmente com ferragem.
Então a partir daí que você sabe aonde que está o diamante. Só que assim, pessoal, uma coisa muito interessante no assunto é que o pessoal se engana muito, porque o diamante, se ele tiver de forma bruta, ele não vai dar nenhum tipo de brilho. Simplesmente ele vai estar de uma forma vítrea, só que não vai ter brilho. E ele é usado tanto na indústria como fabricação de ferramenta, joias, casas de joias. Então é assim, ele não é tão raro como vocês pensam, porque, gente, isso são milhões de anos. Determinados países, o kimberlito está muito profundo, chega a ter até 7, 8 quilômetros no solo de profundidade para você começar a achar o diamante. O Brasil, na sua extensão geral, tem muitos lugares que o kimberlito chega a ficar até um metro do solo. Então varia de altura, latitude, de país para país, de estado em estado, para cidade em cidade, no caso o nível do mar. Então é assim, é um processo engraçado, porque o nosso país, ele é potência mundial do diamante, minério, tanto pedras preciosas como metais preciosos, assim como eu sempre falei para vocês. E assim, o interessante é o que, pessoal? Nós somos potência mundial, dos melhores tipos de coisas que você imaginar. Nós somos potência em grãos, cereais, somos potência em minerais de todos os tipos, jeito e forma. Gente, é muita coisa. O Brasil, no dia que tiver gente competente para pensar na gente, para fazer as coisas acontecer a nosso benefício, o Brasil será potência. Nunca, jamais, nenhum país, Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, nenhum país vai passar a gente. Mas enquanto tiver incompetência, a gente vai ficar em sétimo lugar, quinto lugar, então é complicado. Mas só pelo fato de a gente ser um país tão rico, pessoal, eu tenho algumas histórias que uma hora eu quero fazer alguns vídeos montados para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu tenho muitas pessoas no WhatsApp que me procuram. Eu tenho, como eu já falei, muitas empresas, lojas, gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Só que o engraçado é que de algumas pessoas que existem no meu WhatsApp, muitas delas chega a ser até absurdo. Encontrou diamante, simplesmente sem nem saber o que era. Foi no rio com a sua família, tá lá brincando lá, se divertindo com a família. Viu aquele negócio assim, que chama atenção. Foi lá, pegou e falou, pô, olha que legal, vou levar embora. Leva. Aí eu vou lá, dou uma olhada. Porra, um diamante, cara. Ah, mas como é que você sabe? Porque isso aqui parece um cristal, mas não é. Isso é um diamante. Aí eu peço pro pessoal realizar certos testes pra ver, né, se realmente ele tem dureza, no caso tenacidade, se ele tem algum tipo de característica única. Mas, gente já encontrou turmalina, águas marinhas, cristais em gerais, algumas coisas realmente preciosas, zafira, rubi, granada, gente, selenita, uma série de minerais, por acaso, simplesmente sem conhecer ou sem saber, mas chamou atenção. E aí você me responde, mas o que isso tem a ver? Gente, o que tem a ver é a riqueza do país. Às vezes, você pega uma pedra no chão, você pensa até que não tem valor. Por quê? Porque todo mundo confunde. Ah, mas diamante você vê nas lojas, aquele brilho, aquela coisa linda. Gente, nas lojas ele tá lapidado e facetado, entendeu? Então é assim, no mínimo o diamante tem que ter 50 facetas. Por quê? Mais uma vez eu vou explicar para vocês. No processo de lapidação, o pessoal antigamente era só no martelo. Hoje eles fazem a laser, hoje eles fazem já uma tecnologia muito avançada. O diamante está aqui, né? Aquela forma dele piramidal. A luz vem no diamante e penetra no diamante. Pela sua forma e estrutura, pela sua forma de lapidação, ele vai na sua clivagem, aliás, a luz vai penetrar e ela desacelera. Olha que interessante, gente. O diamante desacelera a luz interna quando chega até ele.
quando chega dentro dele. Ou seja, parece que ele tem brilho próprio, mas não é. É porque a luz é desacelera de uma forma tão absurda que a luz demora para sair. Ou seja, ela vai batendo para todos os lados, todos os cantos, de forma descoordenada, até parecendo que ele tem luz própria, mas não é. Entendeu? E essa forma de refração é uma coisa linda. Só que bruto da natureza vocês não vão conhecer. Vocês às vezes podem ir no rio, pode ir no antigo garimpo, pode ir em qualquer lugar. Se vocês encontrar uma pedra bruta da natureza, vocês não vão saber o que é, porque vocês não têm conhecimento e nem estudo para isso. Então, assim, o interessante é que, além de um hobby, muitas vezes você, agora, na sua casa, você pode ter uma pedra preciosa, você não sabe, entendeu? E às vezes você também pode até, às vezes, querer procurar uma e achar. Mas aí, gente, é como eu sempre falo, a natureza é perfeita. Só que muitas vezes ela meio que foge do padrão. Tipo no caso, diamantes, gente, ele tem forma padrão, né? Se vocês pesquisar sobre as formas do diamante, vocês vão entender que elas têm forma geométrica padrão. Só que existe alguns, igual aquele da África, ele não tem forma geométrica padrão, entendeu? Se vocês pesquisar, vocês vão ver que tem alguns tipos de diamante que são muito caros e raros, pelo seu tamanho, espécie, uma qualidade absurda, que ele foge, igual aquele da África, que foi encontrada na África. Eu acho que tem mais ou menos 1 ano atrás ou 2 anos atrás no máximo, entendeu? É um mega, 5 milhões, um bruto da natureza, bruto, é um mega diamante. E ele é parecendo um cristal, parecendo um vidro. Então é assim, muita gente confunde, o diamante só dá brilho, só não sei o que. Não é assim não, gente. Gente, é como eu sempre falo, eu estou estudando sobre gemologia, vai fazer 1 ano já, entendeu? E outras coisas entre metais preciosos e pedras preciosas eu já conheço, entendeu? E você tem que se conhecer do início ao fim. E se você estiver gostando do vídeo, eu vou mostrar para vocês outras coisas também bem bacanas, tipo assim, como se forma os cristais, aonde encontra ouro e como se forma o ouro, então sucessivamente. Mas voltando ao assunto, pessoal, é uma coisa assim incrível, porque todo mundo sonha com tão desejado diamante, mas nem sequer sabe como ele se formou, como ele chega até nós, nem sequer sabe aonde encontrar. Então é assim, é uma coisa que chega a ser absurdo, porque enquanto as empresas canadenses, africanas, cavam um buraco gigantesco no solo, que ele chega a ter a extensão de 7 km por 4 de fundura. Gente, isso é muita coisa, entendeu? É uma coisa que chega a ser absurda. E aqui no nosso país não, você cava com 1 metro, 2 metros, às vezes até sem querer você acha. Então é uma coisa complicada, mas é como eu sempre falo, e eu vou continuar falando enquanto eu estiver aqui. Se tiver gente competente para pensar, melhorar a nossa vida, vai ser uma coisa incrível, entendeu? Porque, gente, eu nunca vou cansar de falar isso, Se eu faço essas coisas, é principalmente para informar vocês, é principalmente para ajudar vocês. E o que é melhor, eu sempre vou lutar por vocês. Eu não quero ser político, eu não quero ser um cara que quer ficar famosão nem nada. Não, gente, isso aqui para mim é um hobby. Entendeu? Eu gosto de fazer filmagem, eu gosto de falar, explicar. E o carinho que vocês, e muitas empresas, muitas pessoas têm comigo, entendeu? É uma coisa que para mim é gratificante, passar todas as informações para vocês, porque é uma coisa muito legal, cara, boa. Então para mim isso é 10. Só que, pessoal, resumindo, entre metais preciosos até pedras preciosas, não é uma coisa tão rara como vocês pensam, são uma coisa até comum, até porque muita gente não sabe disso, mas em qualquer lugar, qualquer região pode ser encontrada determinadas espécies de pedras ou até metais preciosos muito caras, de preços elevadíssimos, mas por você não ter conhecimento ou estudo no assunto, você acaba perdendo de ter um patamar de vida bom. Mas é assim, pessoal, eu vou tentando trazer para vocês cada dia mais vídeo bacana, cada vez mais melhorando para vocês.
Mas é assim, pessoal, eu só peço uma força de vocês aí. Se inscreva no canal, dê aquele joinha, vai lá nos comentários e dê alguma ideia para mim fazer outros vídeos, entendeu? De que vocês mais assim queria que eu fizesse. Mas é claro, pessoal, conforme eu for passando e melhorando, conforme eu tiver bastante inscritos, eu vou investir no canal, entendeu? Pra mim começar a fazer montagem, pra mim começar a fazer sorteio bacana, entendeu? Porque esse que tá pendente eu vou fazer. Se eu não conseguir baixar, eu vou escrever nome por nome, mas eu vou fazer. Mas de qualquer forma, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. E eu quero mandar um abraço pra Nilza Heckel. Quero mandar um abraço pro Leandro Almeida, pro Ney, Adriano Pedras Preciosas. Ô Adriano, Fernandinho PP, Prospecção Filhos do Garimpo. Frisa, é nóis, Frisa. Gente, é muito canal. Outra hora eu vou fazer um salve com bastante gente, porque agora eu quero dar uma olhada aqui melhorzinha. Mas, gente, fica com Deus. Se inscreva no canal, dê aquele like, aquele joinha. Valeu, pessoal.